Graça e paz, amados. Espero que todos estejam bem, estejam passando um início de semana abençoado sob os cuidados do Senhor. Hoje estamos mais uma vez juntos para podermos meditar na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a orar comigo, para que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos a sua palavra e nos dar a capacidade de colocar em prática tudo o que temos aprendido. Vamos orar? Querido Senhor, nós lhe agradecemos a oportunidade neste momento de, em primeiro lugar, estar em tua presença, oportunidade maravilhosa que nos permite ter a experiência de vivenciar a comunhão plena com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo não merecendo, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas imperfeições, os nossos pecados, o Senhor tem sido bondoso e misericordioso, nos dando a oportunidade do arrependimento, da santificação na sua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo nestes tempos difíceis, o Senhor tem mostrado o seu amor por nós, nos dando libertação, nos mostrando a direção correta, nos ensinando na tua palavra a como proceder diante de tudo que experimentamos. Pai querido, agradeço também a oportunidade de estar com os meus irmãos na meditação da sua palavra, que ela possa trazer ao coração de todos o fortalecimento, a maturidade, o crescimento, o direcionamento para que tudo que viermos a estudar, a pensar e fazer possa realmente ser para a tua honra e para a tua glória. Deus querido, pedimos por aqueles que estão enfermos, que têm enfrentado tempos de lutas com relação à sua saúde, com relação ao emprego, ao sustento da família. Tenha misericórdia, Pai. Permita que todos nós possamos vivenciar teu milagre de fortalecimento e restauração. Agora, Senhor, instrui-nos por meio de sua palavra, dando-nos o teu entendimento. No nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos meditar num evangelho, o evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao verso 15. Eu quero fazer esta leitura, é um texto muito conhecido que fala da semeadura, ou a parábola do semeador, e nós estaremos meditando nesse texto neste momento. Ora, Lucas capítulo 8, do verso 4 ao verso 15. Ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou-se porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos e, crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe então seus discípulos: o que significa esta parábola? Respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É, pois, esta a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebam com alegria, mas estes não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam.
A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Pois bem, o texto que acabamos de ler, de Lucas, capítulo 8, de 4 a 15, é a parábola do semeador. E nesta parábola o Senhor Jesus procura ensinar a seus discípulos e também a nós, neste tempo, a importância deste semear e que nós somos chamados pelo Mestre para sermos estes semeadores. Nós somos os semeadores da vida. Não semeamos sementes mortas, na verdade, sementes vivas, para que elas possam ser colocadas no seu devido lugar e no tempo devido ela possa brotar, ela possa morrer na terra e brotar nova vida. Jesus usava muito do estilo da parábola. As parábolas eram uma forma de fala que se emprega para ilustrar verdades, conceitos, ideias. E Jesus fazia isso muito, principalmente porque ele tinha dois tipos de ouvintes, aqueles que eram os discípulos que ele estava treinando e os curiosos, a multidão, as pessoas que vinham atrás dos milagres. Então, quando Jesus ensinava por parábolas, ele ensinava as verdades divinas, mas as explicava de maneira mais profunda para seus discípulos, para que eles pudessem compreender o significado daqueles conceitos, daquelas ideias, e que é muito importante nós entendermos hoje. A interpretação da palavra de Deus se dá exatamente por meio da fé, quando pela fé cremos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos conduz, que nos mostra exatamente a importância de estarmos estudando a Sua palavra. Jesus, portanto, aqui está nos ensinando, assim como ensinou aos discípulos, que nós somos aqueles que estão sendo preparados para semear vida. A palavra semear é um conceito conhecido e compreensível para todos, que é a mesma ideia de plantar. Plantação. E toda plantação, todo semear, ela envolve tarefa, ela envolve tempo, ela envolve custo, ela envolve preparação. Tudo isso faz parte, né? Faz parte do conceito de semear. Principalmente os irmãos e irmãs que vieram ou conhecem o conceito de lavoura, de plantação, entendem o que eu estou dizendo. E mesmo aqueles que nunca tenham trabalhado ou vivido um tempo no campo, sabem muito bem a importância deste semear, deste plantar. Você pode não plantar uma semente, uma planta, mas um fruto, qualquer coisa, mas você pode plantar ideias. Nós semeamos a verdade, a palavra de Deus, e ela precisa ser semeada. Jesus, no texto que acabo de ler, é um dos poucos textos em que nós temos uma parábola e que Jesus depois explica ponto a ponto os significados, as figuras que estão ali representadas. A semente, o semeador, a terra, o significado da terra árida, da terra cheia de pedra, da terra dura, da beira do caminho. Ele vai explicando cada um desses conceitos para que os seus discípulos pudessem entender a importância da semeadura. Nós, hoje, membros da Primeira Igreja Batista de Rondônia, precisamos entender que somos chamados por Deus para exercermos o nosso trabalho de semeadores, homens e mulheres chamados por Deus para exercer esta semeadura em todos os campos e em todos os lugares. Haja vista que a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 a 20, o Senhor Jesus disse aos discípulos e a nós também diz a mesma ordem de que devemos ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, o semear não é apenas atribuição dos líderes, dos
pastores, dos discípulos do passado, dos missionários. O semear é a atribuição de todo homem e mulher que crê em Jesus Cristo como Salvador. Mas para que possamos semear de forma adequada e correta, precisamos ter algumas compreensões muito importantes do texto que nós acabamos de ler. Os discípulos ficaram na dúvida. Senhor, nós não entendemos. E ali no verso 10 do capítulo 8, Jesus explica, olha, a parábola foi dita para que aqueles que não são do Senhor não entendam e não vejam, não compreendam de forma correta, mas para vocês que são servos possam compreender e aplicar na sua vida. Portanto, é muito importante entendermos o que significam esses conceitos que Jesus utiliza na semeadura. Pois bem, no verso 11 ele diz assim: pois, esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos o texto bíblico, o próprio Senhor Jesus já dá a explicação. Veja, guarde isso na sua mente. O semeador saiu a semear. Primeiro ponto, a semente é a palavra de Deus. Nós não semeamos as nossas ideias, nossos conceitos, nossas vontades. Nós não semeamos, por exemplo, a nossa igreja. Por mais que Primeira Igreja Batista de Rondônia, é muito importante estarmos compartilhando, fazendo até uma propaganda, isso não há nenhum erro nisso, mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade como crentes é semear a palavra de Deus. Ela é a semente que precisa ser plantada no coração das pessoas. É aí que está a distinção entre crentes em Jesus Cristo e membros de igreja. Porque o membro de igreja foi semeado para fazer parte de um grupo religioso. Mas quando a semente é a palavra de Deus, então esta pessoa é de Jesus que participa daquela igreja. É muito importante compreendermos que nós somos chamados pelo Senhor Jesus para semear a palavra dele, a palavra de Deus. Outra explicação que o Senhor Jesus destaca, e é muito importante nós entendermos, é o solo, o lugar onde nós vamos colocar a semente, a palavra de Deus. E ele faz uma distinção sobre este solo. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então, aqui, o solo são as pessoas, é eu e você. E é muito importante entendermos que existem diversos tipos de solos e cada um deles dará resultado de uma forma diferente. Por isso que o Senhor Jesus diz: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, as pessoas, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Veja, o apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Só conseguimos realmente vivenciar uma fé genuína quando a palavra de Deus é dita àqueles que estão nos ouvindo. No verso 5 do capítulo 8 de Lucas, diz assim: Jesus saiu a semear, o semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. É deste verso aqui, deste conceito do 5, que no verso 12, Jesus explica: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. No verso 6, Jesus diz: outra semente caiu sobre pedra, e nascida secou-se, porque não havia umidade. O verso 13 explica o verso 6. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam.
E aí o verso 7, e outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E no verso 13, diz assim, explica este verso 7, os que estão, perdão, 13 não, 14, explica, a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e indo seu caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. E quando nós lemos o verso 8, Jesus diz, mas outra semente, caiu em boa terra e nascida produziu fruto 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação do verso 8 nós encontramos no verso 15, mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, e retém e dão fruto com perseverança. Pois bem, o próprio Senhor Jesus, ele pregou aqui, ensinou ponto a ponto o significado desta parábola. Mas o que para nós, neste momento, é importante nós destacarmos para que esta semente que é a palavra de Deus possa ser lançada em terra boa e dê bom fruto. Algumas coisas são muito importantes nós compreendermos aqui, até para que não venhamos a nos frustrar, porque muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, fazendo o serviço de Deus e não dá os resultados, ou porque parece que nós estamos falando para ouvidos moucos, que entra por aqui e vai para o outro lado, não acontece nada, ou em outros momentos nós conhecemos alguém que tem aquela alegria de ouvir a palavra, mas na hora de pôr em prática está muito preocupado com outras realidades, em resolver primeiro os problemas da vida, solucionar as próprias necessidades e acabam sufocando essa fé que poderia ser algo maravilhoso na vida daquela pessoa. E tem aqueles que, em razão dos problemas, das provações, desistem. Elas dizem, eu creio em Jesus, mas como eu tive problema aqui, eu não quero mais me envolver com essas pessoas, eu vou adorar a Deus na minha casa, como se Deus tivesse nos chamado para ficar em casa. Por motivos de saúde, por problemas sociais, é uma coisa, como nós estamos vivendo hoje. Mas por vontade própria, porque o meu irmão, porque minha irmã falou uma coisa, fez uma coisa errada, se nós estamos certos, se estamos fazendo o correto, Deus é a nossa defesa e vai corrigir quem tem que ser corrigido. O importante é estarmos servindo e ensinando aos outros na nossa igreja, na igreja que o Senhor nos chamou, ensinar a elas a como confiar nele quando surgem os tempos de provação. Muitas vezes nós estamos levando a palavra de Deus ao coração de uma pessoa e a mensagem bate e volta, ou em outra situação ela fica debaixo de tantas preocupações, ou em outras situações ela é uma mensagem até que chegou a uma terra boa, mas ela não foi cuidada e por causa disso ela resseca, ela morre antes mesmo de começar. Eu não sei como está a sua fé na vontade de Deus, na dependência de Deus neste momento, mas eu acredito que por meio da palavra de Deus conseguiremos sim superar toda e qualquer situação e enfrentar todo e qualquer tempo. Mas precisamos ter algumas atitudes muito importantes para que possamos, como a reflexão deste momento diz, semear vida. Nós só conseguimos semear vida quando, em primeiro lugar, nós temos o objetivo de fazer isto. Veja, o verso 5 diz, saiu o semeador a semear. Ele saiu para semear. Ele não saiu para fazer qualquer coisa. Ele saiu com objetivo.
Nós, como crentes em Jesus Cristo, somos chamados todos os dias a sair do nosso lar, a ter contato com as pessoas, a dialogar com as pessoas, semeando vida, não morte. Não as provações, não as angústias, não as dores. Porque o próprio Senhor Jesus já nos disse que basta cada dia seu mal. Precisamos aprender com o nosso Mestre de que as experiências na nossa vida não devem nos colocar na condição de mortos espiritualmente, mas, na verdade, de dependentes do cuidado do Senhor diariamente. O semeador saiu a semear. Jesus tinha isso em sua mente. Quando eu saio para semear, para compartilhar, para plantar. E nós precisamos, como Paulo nos exorta, a imitá-lo como ele imita Cristo, a fazer o mesmo. Jesus Cristo sempre dizia: o que eu faço é o que eu aprendi com o Pai. O que eu digo foi o que o Pai me disse para dizer. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Quando nós temos isso em mente e saímos para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para a igreja, para os nossos relacionamentos, para cuidar da família, para estar em casa descansando, sempre estamos semeando, sempre estamos compartilhando. Por isso fica a pergunta: o que você, meu irmão, na sua convivência familiar, na sua convivência profissional, na sua convivência social, tem semeado? O que você tem semeado? Tem semeado suas frustrações, sua raiva, sua mágoa, sua decepção, seu entristecimento porque alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria? Às vezes você viu algo na igreja ou entre irmãos que você se decepcionou tanto que, ao invés de colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu peço ajuda para mudar essa história, você está semeando a sua frustração. Vamos ocupar nossos lábios, nossa mente com a palavra de Deus, para que com ela possamos compartilhar com os outros. Por isso que Tiago afirma no seu primeiro capítulo que tudo aquilo que falarmos prestaremos conta. Inclusive pensamentos. Então, se sua mente está preenchida com dores, mortes, angústias, tristezas, é claro que é isso que você vai semear. Por isso, da importância de você ter em sua mente a palavra de Deus, sendo preenchida com o tempo com esta palavra, para que quando você sair para semear, você saia com esse objetivo: semear vida. Se queremos experimentar das bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, se queremos vivenciar da graça de Deus, precisamos semear o que Deus nos tem dado. Se Deus tem nos dado vida, e eu acredito que Ele só nos dá vida, vamos semear vida. Portanto, devemos sair com objetivo. Este objetivo é o primeiro ponto que eu quero que você guarde. O crente sai com um objetivo, qual que é, ou ele vive com um objetivo, qual é? Semear vida. Segundo lugar, o verso 5 do capítulo 8 continua dizendo: saiu o semeador a semear a sua semente. É o segundo ponto. O semeador não sai com qualquer coisa. Ele sai equipado. Veja, em primeiro lugar, com o objetivo: eu preciso semear a vida. Mas como que é essa vida? Onde tiro orientação, instrução desta vida? A própria palavra de Deus. Veja, ele saiu para semear a sua semente, não qualquer semente, não qualquer coisa. Nós precisamos entender que quando saímos para semear vida, devemos estar preparados, equipados. Por exemplo, por isso que nós temos a Escola Bíblica Dominical. Ela nos equipa
ela nos treina, ela nos prepara. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho uma experiência pessoal com relação à escola dominical que é minha vida inteira, desde o berçário até a juventude, quando eu estava na minha igreja de origem. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para estudar no seminário, eu continuei lá na escola bíblica dominical, domingo de manhã, participando dos estudos, aprendendo. E é esse aprendizado semanal que vai me equipando para responder à razão da fé que há em ti. Pedro dá essa afirmação, que estarmos preparados para responder à razão da nossa fé. Não é fazer um curso teológico para estar preparado. O curso teológico, o curso bíblico nos ajuda, mas é o cotidiano, dia a dia, o estudo da palavra de Deus dominical, semanal, diário, é que nos ajuda a estarmos equipados para poder falar a palavra de Deus. A semente, lembre-se, nesta parábola, semente é a palavra de Deus. Saiu para semear a sua semente, a palavra, não nossa, mas de Deus. Não os nossos conceitos, mas de Deus. Não a verdade nossa, mas de Deus. Cada um de nós tem um tipo de verdade, aquilo que acredita. Mas quando queremos saber da verdade, precisamos olhar para Deus e aprender com Ele. Guarde isso em seu coração, meus irmãos. O semeador, aquele que semeia a vida, é aquele que sai para semear com um objetivo. E quando ele sai com este objetivo, ele sai preparado, ele sai equipado. Eu estou equipado porque eu sei os conceitos, eu sei a ideia, eu sei o que Deus tem me ensinado, porque eu tenho me preparado. Em terceiro e último lugar, nesse mesmo verso 5, diz assim: saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte caiu. Uma parte da semente caiu. Não toda a semente caiu, mas uma parte. E aí, uma coisa que temos que entender. Muitas vezes a gente sai, poxa, hoje eu quero fazer a vontade de Deus. Eu sei quais são os textos e a mensagem para ser pregada. Mas aí acontece que muitas vezes muitos de nós fazem. Têm a boa intenção, fizeram o treinamento, mas não praticam, não colocam na prática. Fica só na teoria. Por isso que nós encontramos muitas pessoas em nossas igrejas temerosas de pregar, de ensinar e tudo. Por que razão? Porque se perguntar, eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Fale os versículos, aí começa a contar um bocado de versículo que decorou até na escola bíblica dominical. Mas na hora que precisa colocar isso em prática de verdade, nas relações, no trabalho, no estudo, tem muita dificuldade. Fazem como Esaú e Jacó. O texto bíblico conta que estes dois irmãos, um era caçador e o outro cuidava de casa, gostava de ficar em casa ajudando a mãe. Esse caçador estava com fome e chegou em casa faminto, dizendo que queria comer um pouco e pediu para Jacó: me dê esse prato de lentilha. E Jacó disse: eu dou, mas você tem que me dar o direito de primogenitura. O que é isso? A bênção de nosso pai como primeiro filho. Essa era a melhor bênção. Quem experimentava essa melhor bênção seria o mais abençoado da família. E Esaú disse: que me importa ficar com esse direito? Eu estou com fome agora, porque se eu morrer agora eu não vou ter bênção nenhuma depois. E Esaú trocou o direito dele por um prato de comida. Muitas vezes nós, na nossa vida espiritual, trocamos a nossa oportunidade de servir a Deus por um dormir a mais, por um não me comprometer, por um não é da minha conta,
preciso resolver meus problemas pessoais para depois servir a Deus. Não importa o que seja. Deus nos chamou para semear vida, por isso esse é o nosso objetivo. E como nós somos semeadores de vidas, precisamos estar equipados, nos preparar sempre. E como tais, precisamos nos ocupar, quer dizer, pôr em prática. Ele saiu para semear, levou a semente e lançou a semente. É o nosso papel, meus irmãos. Deus nos tem chamado para isso, semear vida. Tenha isso como objetivo de vida. Prepare-se, estude a palavra, participe de escola dominical, união de treinamento, organização, cresça espiritualmente e execute, coloque em prática. Não fique apenas na teoria. Mostre para outros o que você tem aprendido. E não se preocupe, porque o resultado não é nosso. O apóstolo Paulo fala que um planta, um semeia, outro trata da terra, mas é Deus que dá o crescimento, não somos nós. A própria palavra de Deus nos diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não nós. Então nós não temos que ficar preocupados se a pessoa vai ser convertida ou não. Nós temos que nos preocupar, sim, em estarmos com a semente da vida, anunciarmos essa semente e ocupar a nossa vida com o exemplo de eu estou colocando em prática na minha vida. O que eu aprendi eu estou executando. O resultado virá conforme o tempo de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo usou esta parábola para mostrar a nós hoje, aos discípulos, que por mais que estejamos sendo objetivos, por mais que estejamos nos preparando para servir, por mais que nos ocupemos no serviço do Senhor, ainda assim nós vamos ver sementes que foram plantadas que o diabo vai tomar. Nós vamos ver sementes que foram plantadas em que estarão desistindo por causa dos sofrimentos, das dificuldades. Nós vamos ver sementes que foram plantadas e ficaram sufocadas com as ocupações do dia a dia. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em ser um semeador da vida por meio da palavra de Deus. Porque no fim da história sempre haverão aquelas sementes que estarão em uma terra tão boa que ela vai frutificar de 100. O Senhor sabe quem são. Eu tenho essa experiência muito marcante na minha vida, de muitas vezes pregar o Evangelho e a pessoa ouvir, agradecer, outras disseram eu creio, eu aceito, mas continuam a viver a vida do jeito que querem. Outras que se perderam no meio do caminho porque tomaram decisões erradas e acabaram passando por provações e acharam que Deus os tinha abandonado. E na verdade Deus estava lá, mas elas se ocuparam demais com o problema e esqueceram de confiar e depender. Mas também eu vi vidas que começaram com uma única semente, brotaram a árvore da vida, e desta terra muitos frutos desta árvore que cresceu foram produzidas, e vidas hoje são do Senhor Jesus. Nós vamos conhecê-las lá na eternidade, nós vamos vê-las conosco por causa da graça de Jesus lá na eternidade. Não nos cabe questionar isso, mas confiar. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando você sair de sua casa, saia para semear a palavra de Deus. E se ocupe disto. Você vai ver, você vai ter a bênção de ver o fruto vingar e vidas serem transformadas. Que Deus abençoe você e que lhe permita experimentar do privilégio de ser semeador da vida. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela reflexão e pela meditação deste momento.
Que todos que estão comigo neste momento possam ter este desejo em seu coração, de serem semeadores da vida. A vida que há em Cristo Jesus, a vida que há por meio da Tua Palavra, que traz restauração, que traz cura, que traz esperança. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de meditar em Tua Palavra e tirar dela ensinos importantes para a nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos esse tipo de semeador de vida, perdoando os nossos pecados e a cada instante conduzindo-nos diante da Tua graça. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que nos permita nos encontrar no nosso próximo encontro. Até lá.